Meus queridos irmãos, meus queridos amigos, hoje nós vamos dar sequência ao estudo do livro Ceifa de Luz e nós vamos estudar a lição número 4, lição em que Emmanuel vai analisar uma colocação do apóstolo João, quando ele traz como título desse comentário seres amados. E ali o João vai dizer, no capítulo 2, versículo 10, irmãos, se amais os vossos irmãos, permanecereis na luz e não tereis tropeços. De onde a gente conclui que a grande problemática nossa é em função de nós não amarmos o nosso irmão. E aí vamos gerar os tropeços. E tropeço, via de regra, a gente cai. E quando a gente cai, a gente pode só dar uma raladinha, mas pode bater a cabeça e até desencarnar. Se a gente entendesse isso, nós iríamos amar, ficarmos na luz e evitarmos nosso tropeço. Nós vamos passar aqui para o meu amigo e irmão Navarro, para que ele dê continuidade ao nosso estudo, que sem dúvida nenhuma é sempre um enaltecimento à proposta de Jesus, quando ele é o símbolo do amor. Emmanuel colocou isso com muita propriedade. Se Moisés trouxe a justiça, Jesus trouxe o amor. E a doutrina espírita veio trazer a verdade, para que a gente se esclareça melhor, tenha mais essa luz no nosso caminho para evitar os nossos tropeços. Olá, queridos amigos. Essa lição todas elas são, mas essa é de extrema importância para o nosso relacionamento com os nossos seres amados. Se Jesus recomendou aos inimigos o amor, imaginemos o quanto a gente não deve direcionar as nossas afeições para aqueles que são já por natureza amados por nós outros. Mas a gente precisaria se lembrar aqui, meus amigos, de uma passagem, de uma orientação, melhor dizendo, que está no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde Santo Agostinho, na instrução dos Espíritos, falando da ingratidão dos filhos e os laços de família, ele fala para nós a respeito do resultado da nossa atuação junto aos nossos seres amados, e no caso, os filhos. O que ele quer dizer? Por mais que a gente ame as pessoas aqui na Terra, a gente precisa compreender que eles têm os seus próprios programas reencarnatórios. Eles têm as suas próprias cargas de expiações, as suas próprias cargas de provas. E a gente tem por obrigação, as gerações se sucedem, e uma geração tem sempre a obrigação, a necessidade de preparar a outra geração para os embates da vida, formar seres para o mundo. Então a gente precisa cuidar também desse amor, porque a superproteção, aquela proteção que não permite que um ser amado por nós outros se deslanche na vida ou experimente a dor, a lágrima, isso aí vai fazer mal. Se a gente ceder em tudo, se a gente fornecer tudo, vai fazer mal. Por quê? Porque não haverá discernimento. E lá na frente, como é dado a cada um segundo as suas obras, nós mesmos vamos experimentar, ver em sofrimento um ser que a gente ama muito. Então essa lição, seres amados, nos envolve evidentemente na temática do amor, mas a gente precisa levar em consideração o efeito educativo do amor. Preparar as pessoas para o mundo, preparar as pessoas para a vida, né? Não querendo suprir todas as necessidades que não foram supridas em nós outros, né? Há uma colocação muito interessante no reino animal que diz respeito, que a gente poderia aproveitar aqui apenas como ilustração, né? Chega um momento que a águia no alto do penhasco, ela com os seus filhos, 1 ou 2 ou 3 filhotes, não importa, ela acaba por ir empurrando o filhote
para ele se despencar lá de cima, para que ele exercite o voo, para que ele aprenda a voar. Mas alguém pode perguntar, e se ele não voar? Bom, se ele não voar, ele não serve para ser águia, né? Essa é a temática, né? Assim os nossos filhos, nós precisamos forjá-los nos embates da vida, para que eles possam se tornar seres humanos. Então o amor não pode dar liberdade plena, o amor não pode permitir tudo, o amor não pode ser protetor ao extremo. A gente precisa educar também o amor, corrigindo aquilo que a gente não pensa que deveria ter sido dado para nós e não foi. Amor educa. Aproveitando essa colocação do nosso querido Navarro, lembramos um livro da Joana de Ângeles, Momentos Harmoniosos, onde ela fala que a transformação da Terra não vai acontecer por conta de cataclismos, convulsões sísmicas. A transformação irá acontecer por conta de espíritos diferenciados que virão habitar a Terra. Logicamente, com uma seleção. Espíritos bons virão e aqueles que são empedernidos, aquelas criaturas devotadas ao mal, obstinadamente, não reencarnarão mais na Terra. Mas ela, a Joana de Ângeles, faz uma observação muito interessante, que nós deveríamos primeiro nos preparar, nos autoeducar, para que nós possamos ajudar na educação desses espíritos. Porque às vezes a gente pensa assim, mas são espíritos diferenciados, não precisa educar, nós somos já inferiores, entre aspas, a eles é que vão nos ensinar, mas não é bem assim. Se a criança vem, apesar de ser um ser diferenciado, às vezes até muito mais evoluído que nós, ele vai ser enclausurado ali no corpo, ele vai conviver com outras crianças que terão outros comportamentos. Ela também traz, às vezes, alguns resquícios a serem trabalhados e que é muito importante que a gente passe informações, que nós venhamos a dar subsídios consistentes, baseados nas informações transcendentes, principalmente do Evangelho do Cristo, para que essas criaturas não se percam na trajetória do tempo. Então, nós precisamos entender que esse ato de educar é um ato de amor, como Navarro colocou. Mas amar não significa realmente dar tudo para a criatura. Pelo contrário, às vezes precisamos até cercear algumas tomadas de posição daquele ser, porque senão ele vai acabar se enveredando por um caminho complicado. E como a lição fala, que a gente, se estiver amando, nós estaremos na luz e evitaremos o tropeço. Então nós precisamos também educar essas criaturas para aprender a amar. Mas como é que elas vão aprender a amar? Sendo fustigadas, sendo abandonadas, sendo preteridas, sendo marginalizadas, sendo tratadas com total descaso? Não. Pelo contrário, o amor vem da valorização do ser, da compreensão e, acima de tudo, o respeito. Então, cada criatura que Deus colocar na nossa vida, ela tem uma importância, qual seja para ela, para nós, para a sociedade. Ela não foi colocada aqui para apenas passar férias, jogada de paraquedas. Essa criatura não, pelo contrário. Houve uma programação muito rica para ela conviver conosco. E aí, então, nós precisamos desenvolver em nós a capacidade de amar e auxiliar essa criatura também a amar, para que ela não venha ser levada ao tropeço. E o que a gente tem percebido dentro hoje dos lares, né? Com a chegada principalmente do celular, as pessoas começam a se enclausurar no computador, outros canais aí de mídia, então se isolam, então não conversam, dialogam, não é? Outro dia mesmo, uma menina, ela filha de um casal de médicos, ela com 17 anos pensando em suicídio. Quer dizer, tinha tudo materialmente, tudo.
o que pensar os pais favoreceram. Mas era pelo trabalho dos colegas, né, dos médicos, eles deixaram a menina meio de lado e ela foi se sentindo isolada e com isso, entre aspas, desamada. Ou seja, não tomam conhecimento de mim, se não procuram me valorizar como ser, participando da vida deles, então minha vida não tem sentido. Então nós precisamos ter muito cuidado também com essa capacidade de amar de uma maneira distorcida. Amar não é dar, amar é estar, é ser com a criatura. Então aí está uma diferença bem grande e nós precisamos estar muito cuidadosos em relação àqueles que vieram sob a nossa guarda como filhos e também como parentes de outra fonte de ligação. Essa questão da educação que a gente precisa dar é muito ampla e, claro, a gente precisa pensar no mais largamente possível. Mas a gente tem uma certa experiência no trabalho de evangelização carcerária e vale a pena a gente trazer aqui dois fatos, um observado e outro vivido, né, na educação carcerária. A gente frequenta o trabalho evangélico carcerário no presídio masculino, mas também no presídio feminino aqui de São José do Rio Preto. Quando a gente observa o nível de entendimento, o nível de vínculo religioso entre os presidiários, sejam homens ou mulheres, a maioria esmagadora, diríamos por baixo 95% deles, nunca tiveram uma formação religiosa, nunca foram educados na religião, nunca tiveram uma orientação religiosa a partir das suas próprias casas, o que é uma constatação muito fácil de ser percebida, que é uma falha daqueles que criaram as crianças, né? Daqueles que criaram eles quando crianças. E numa oportunidade no presídio feminino, explicávamos as regras religiosas do cristianismo, explicávamos também as informações dos espíritos através da codificação espírita, da doutrina espírita, para um grupo de moças, de mulheres, né, presas, e no meio do raciocínio, no meio das explicações, uma das detentas soltou um soluço muito grande e automaticamente disse: se eu soubesse disso antes, eu não teria vindo parar aqui. Então, são constatações de que falta para nós realmente um controle sobre a vida daqueles que a divindade colocou em nossas mãos. E no processo de educação vai a necessidade de orientarmos esses nossos descendentes à conta de religião. E qual religião nós precisamos fornecer aos nossos descendentes? A nossa. Emmanuel é muito claro sobre isso. Quando o espírito reencarna, ele reencarna sabendo da religião dos pais. E os pais precisam trabalhar isso nele. Quando ele crescer, quando ele ficar adulto, aí então ele poderá discernir entre os valores das religiões, aí ele pode mudar ou continuar com aquela que ele recebeu, mas é importante que ele tenha uma semente de religião dentro dele. Por quê? Porque somos espíritos imortais. Nós já trazemos uma bagagem muito ampla, muito profunda desde o passado, que pesa nas nossas inclinações. Nós temos inclinações extremamente negativas, tendências extremamente negativas, e a religião serve para nos orientar, para cercear o nosso comportamento, serve para nos tratar no sentido de mudarmos as nossas tendências e inclinações para convivermos melhor em sociedade sem ter que pagar diante da lei dos homens pelos erros cometidos. Então a religião ainda é, aqui na nossa terra, uma questão de formação de seres socialmente sadios, porque leva em consideração a convivência. Então nós nunca podemos abrir mão de orientar os nossos descendentes no campo da religião. Mas como nós vamos fazer isso se nós mesmos também não vamos? Se nós mesmos não damos o exemplo dentro de casa através de uma oração, de um culto do Evangelho? Então o processo de educação começa em nós,
Porque se o esclarecimento, novamente utilizando-nos da palavra de Emmanuel, né? O grande mentor de Chico Xavier, se o esclarecimento pode ser dado pela palavra, só o exemplo vai arrastar, só o exemplo vai firmar na criança aquele costume, aquele jeito de ser. Ora, qual tem sido o nosso comportamento religioso? Nós temos frequentado essa ou aquela religião, porque todas elas são importantes e necessárias, porque ela vem de encontro, as religiões vêm de encontro àquilo que nós trazemos já de outras existências. E como somos espíritos imortais que saímos da simplicidade e ignorância e um dia vamos chegar à perfeição, haverá, evidentemente, a necessidade de nos integrarmos à lei natural, que é a lei de Deus. Consequentemente, a religião que nos remete a uma ligação com Deus vem através da convivência, vem através desse mecanismo reencarnatório propiciado por Deus. Então, nós mesmos precisamos pensar nisso, na formação moral dos nossos descendentes, mesmo porque depois dessa vida nós voltamos para o mundo dos espíritos e mais dia, menos dia, nós haveremos de voltar para esse mundo. E se tivermos que voltar nas mãos desses nossos descendentes, se eles não estiverem bem formados, cairemos num ninho completamente destrambelhados e aí teremos muito mais dificuldade para dar sequência no nosso progresso. Precisamos investir, mas investir firmemente na formação religiosa também dos entes que estão sob a nossa dependência. Emmanuel vai dizer nessa lição que às vezes a gente quer colocar a auréola de santidade naqueles que nós amamos, né? E a gente idolatra tanto e fala tanto daquela criatura e a coloca como se fosse um ser sublimado. E eu disse, olha, não é bem assim, né? Nós já estamos aqui na Terra, é um planeta de expiação e prova, nós somos espíritos ainda imperfeitos, em trabalho de evolução. E por isso nós precisamos entender que essas criaturas, que às vezes nós enaltecemos tanto, não são tão angelicais como a gente se propõe a falar delas. Elas têm suas limitações. Da mesma forma que também nós temos as nossas, que somos seres ainda que trazemos bagagens complicadas do passado a serem trabalhadas, porque no final o que vai restar para todo mundo? A perfeição, a imortalidade. Nós todos seremos perfeitos um dia. E, logicamente, que a morte não existe para o espírito. Nós vamos estar sempre no mundo espiritual, de acordo com a nossa formação. E por isso é que a gente tem que estar trabalhando, primeiro em nós, para nós nos tornarmos educadores. O Navarro estava falando da importância de nós evangelizarmos as nossas crianças. A gente vê o quão pouco as pessoas se preocupam em frequentar uma casa religiosa. Eu acredito, assim, de uma maneira sistemática, para valer mesmo, olha, não dá 50% de pessoas que frequentam, que fazem parte de um culto religioso, qual seja, né? Então, ainda falta muito esse amadurecimento para o homem. E se você não tem esse espírito de religiosidade, buscando através da religião, que é onde nós vamos aprender, ali nós temos nossas religiões aqui ocidentais, elas se primam por seguir a proposta de Jesus. Então, ele é o modelo e guia, ele é a personagem do amor. Então, nós temos que aprender a amar. E quando a gente não frequenta essa casa religiosa, nós ficamos assim reticentes. Nós vamos valorizar muito mais a materialidade do que a espiritualidade. E é lógico que no convívio aí fora, alguém vai falar de religião? Não. Alguém vai falar de amor? Não. Via de regra é crítica. Quase sempre, o André Luiz fala que depois de 2, 3 minutos, conversa entre algumas pessoas, já não se aproveita mais nada. A gente começa conversando até coisa legal, né? Mas depois de 2, 3 minutos já estamos falando mal de um, criticando o outro, fazendo queixas homéricas, e a gente percebe que
Isso não constrói, pelo contrário, destrói bastante. E a nossa palavra tem muita força. Quando a gente fala, e principalmente com a vivência, com a propriedade do exemplo, aquilo consegue realmente tocar muitas criaturas. Agora, quando a gente propõe a falar sem a vivência, não ressoa, não encontra ressonância no outro lado a quem nós queremos atingir. Então é fundamental que a gente procure essa verdade. A doutrina espírita, ela tem um manancial de informações para que a gente não tenha dúvida sobre a nossa atual existência. Aquilo que nós estamos fazendo aqui, qual que é o nosso destino, as nossas responsabilidades. Por isso, não percam a oportunidade de levar seus filhos para a evangelização, principalmente religião espírita, porque ela tem respostas que vão de encontro aos anseios dos nossos pequenos. Porque muitas das vezes as criaturas que se propõem a evangelizar têm conceitos equivocados, a começar pela reencarnação. Se nós não entendemos da reencarnação, que aliás é uma proposta divina, é uma proposta de Jesus, nós vamos nos perder, até mesmo para explicar as prioridades divinas, as aparentes injustiças. E quando a gente conhece de reencarnação e sabe das particularidades, nós vamos chamar o nosso filho e dizer: meu filho, nós estamos aqui em mais uma jornada evolutiva, cada um tem seu papel, mas nós somos irmãos em caminhada. Então, justifique o seu papel, eu vou justificar o meu, e nós vamos viver num clima de paz, de harmonia, e tenho certeza que ao terminar essa existência nós tenhamos dado um salto quântico na nossa evolução. Agora, quando a pessoa não tem essa visão da reencarnação, acha até um verdadeiro absurdo estar sofrendo, estar passando por uma situação difícil e às vezes até busca o suicídio como solução, que aliás não é solução para nada, pelo contrário, é um desastre na vida das criaturas. Então os pais precisam cuidar dos filhos, passando para eles subsídios para que eles analisem a vida de uma maneira positiva, porque é muito interessante uma criança na escola, ela está fazendo a sua formação letiva, mas é muito importante a nossa estada na Terra para a nossa formação espiritual. Então nós não estamos aqui para sofrer, não, nós estamos aqui para aprender, para crescer, para evoluir, e por conta disso nós temos que dar a nossa parcela de contribuição. O doutor falou da reencarnação e a gente precisa refletir naquilo que nós temos aprendido. Voltando ao Santo Agostinho, no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala que a gente faz um planejamento junto àqueles com quem nós vamos voltar. Então, cada um traça para si as responsabilidades referentes àquela relação. E que a gente precisa lembrar então, porque isso a gente tem vários relatos na própria doutrina, através dos espíritos desse ou daquele livro, dessa ou daquela informação, os espíritos de filhos que culpam seus pais, que cobram de seus pais um papel que não foi cumprido aqui na Terra. O espírito está no plano espiritual, como ele não foi educado pelos pais, ele está em sofrimento em função dos erros que cometeu. Então nós precisamos perguntar para nós mesmos, se os nossos filhos voltarem ao mundo dos espíritos, o que eles sofrerão em função da nossa pouca valia no campo da educação do espírito imortal? Então nós precisamos ter consciência da existência do espírito que já foi adulto numa outra existência e continuar sendo adulto quando voltar para o mundo dos espíritos. E nós temos por obrigação natural colaborar para que esses espíritos, tanto quanto já fizeram conosco e ainda vão fazer conosco, para colaborar o crescimento, a progressão do entendimento, para que lá na frente a gente não possa se sentir culpado por não darmos conta de uma tarefa que era exclusivamente nossa. A supervalorização, como o doutor disse, não pode acontecer. Nós precisamos compreender que todos nós aqui na Terra somos espíritos em evolução, necessitados de educação.
Lembrando que no Livro dos Espíritos nós encontramos uma questão onde o Kardec questiona os espíritos: se o filho falhou, culpa de quem? Dos pais. Mas se os pais fizeram melhor e o filho errou, culpa de quem? Aí ele disse assim: a justiça é perfeita. Lógico que Deus vai analisar cada caso. Se o pai se dedica, eu digo os pais, né, se dedicam com apreço, com carinho na educação daquele filho e ele se perde na trajetória do tempo, nós não podemos culpar esses pais. Mas, ao mesmo tempo, se aquele filho se perde por falta de orientação dos pais, a culpa é dos pais. Então, nós precisamos ter muito cuidado com a nossa responsabilidade mediante os compromissos assumidos. E esses compromissos não é só educar diretamente, é a vivência que nós vamos ter perante a sociedade. E os filhos, por mais que eles ficam ali meio, entre aspas, alienados, eles tendem a copiar os pais. O filho copia o pai e a filha copia a mãe. Então, mais ou menos é isso. Então, nós precisamos dar exemplo. E o exemplo começa realmente dentro de casa. Porque ali é que nós vamos expor realmente o que nós somos. Muitas das vezes a gente diz assim: meu filho, não faça isso. Mas nós estamos fazendo, então isso não tem ressonância. Então, a palavra desperta, mas quem arrasta é o exemplo, como colocou aqui o Navarro. Nós vamos encerrar nosso estudo de hoje com alegria, com a gratidão pela participação de vocês e convidá-los para quarta-feira que vem voltarmos aqui para estudarmos mais um capítulo de Ceifa de Luz, a luz do Evangelho, pela Rede Luz Espírita.